Ricardo Goulart não é mais jogador do Santos Futebol Clube. Nessa terça-feira, o atleta e a equipe santista acertaram a rescisão de contrato do Ricardo Goulart, que era válido até dezembro de 2023. E como fica a parte financeira, né, que deu o que falar nesses últimos dias? Será que o Santos teria que pagar algum valor para o Ricardo Goulart? Porque tá lá na Lei Pelé, né? O jogador, quando tem uma rescisão, ele tem direito de receber, de acordo, né, com as negociações ali, até 100% dos salários até o final do contrato. Então, por exemplo, se o Ricardo Goulart quisesse receber todos os seus vencimentos até dezembro de 2023, era um direito dele. Né? Então, vamos falar como que vai ficar essa situação que também já foi definida. Mas só para a gente lembrar alguns números de Ricardo Goulart com a camisa do Santos, ele que chegou como o camisa 10, né? Recebeu a camisa 10 do Peixe, chegou com status de titular, de um jogador que poderia ajudar o Santos, principalmente no meio-campo, né? Houve uma insistência para que ele jogasse no meio, mas acabou não rendendo o esperado. E números, como eu disse, de Ricardo Goulart. Ele balançou as redes 4 vezes, deu 3 assistências, fez 30 jogos, sendo 22 partidas como titular. E no Campeonato Brasileiro da Série A, ele entrou em campo 11 vezes, ou seja, nessa temporada ele não pode se transferir para outro clube que disputa a Série A. Se ele quiser fechar com outro clube da Série B, não tem problema. Se quiser também, obviamente, sair do país, não tem problema. Mas Série A não pode, porque ele já extrapolou o limite permitido. Bom, só para a gente ir, né, nos fatos cronológicos, como que aconteceu essa rescisão de contrato do Ricardo Goulart? Partiu do jogador, tá? Não veio do Santos. Principalmente foi motivado depois da eliminação do Santos para o Deportivo Táchira. Ele foi quem perdeu o primeiro pênalti. O Santos também teve o pênalti perdido com o Lucas Barbosa, mas ele que começou as cobranças e logo de cara acabou errando. E inclusive ele entrou só para cobrar o pênalti, né? Ele estava ali no banco de reservas, o Lucas Pires é substituído, ele entra e não deu certo a estratégia do Bustos para que ele cobrasse o pênalti. E já estava sendo um jogador bastante criticado, principalmente pelo salário, era o maior salário do elenco do Santos, estava no banco de reservas, quando entrava não conseguia produzir nada que agregasse, né, ao futebol do Santos, ao coletivo, fazia um bom tempo que já não marcava, que não dava assistência. Então, a cobrança estava muito grande e não sei se por receio ou por querer respirar novos ares, o Ricardo Goulart pediu para a diretoria do Santos essa rescisão de contrato. E como a gente vem comentando aqui nos últimos dias, como que funciona rescisão de contrato em relação à Lei Pelé atual, né? Tem aí uma nova proposta da mudança da Lei Pelé em relação à rescisão, mas atual, o jogador tem direito a receber até 100% do salário até o final do seu contrato. Por exemplo, contrato do Ricardo Goulart, válido até dezembro de 2023. Se ele batesse o pé e falasse, Santos, eu quero a rescisão, mas eu também quero receber tudo que eu tenho direito daqui para frente, ele poderia fazer isso. Santos, eu quero receber só metade do que eu tenho direito, poderia fazer isso. Santos, eu quero um valor X para rescindir com vocês, poderia fazer isso. Santos, não quero receber nada, também poderia fazer isso. E o que aconteceu? Vamos saber agora na matéria do Globoesporte.com, que diz o seguinte: vou pegar um trechinho aqui para vocês. O assunto foi tratado com cautela pelo Peixe, né? Essa rescisão de contrato. O clube com quem Ricardo Goulart tinha contrato até o fim do ano que vem não queria pagar pela rescisão. Obviamente, né? Era só o que faltava. Parte do jogador a ideia da rescisão e o Santos que tem que bancar? Continuando. O Meia, portanto, abriu mão de tudo do que ainda teria que receber para deixar a Vila Belmiro. Então, o mínimo, né? O mínimo, o Ricardo Goulart pedindo essa rescisão e concordou, né, que o Santos não pagasse nada para que isso acontecesse. Aconteceu recentemente com o Velasquez, né? Foi um pouco mais rápido, houve mais reuniões aí do Paulo Pitombeira com o Santos para definir essa rescisão do Ricardo Goulart, mas a mesma coisa do Velasquez. O Velasquez pediu para sair, e foi a rescisão que a gente chama, né, rescisão amigável, sem cobrar valores ainda para frente. O que eu acho justo, tá? Eticamente falando, eu acho o mais justo.
Porque se você não vai trabalhar em agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro do ano que vem, por que você vai querer receber esse valor? Se a ideia partiu de você, né? Se partisse do Santos, eu acho que é até discutível, mas partiu do atleta, né? Então, complicado. Enfim, discussão para outros vídeos. E aí, agora falando do futuro do Ricardo Goulart, o André Hernan também disse que o Cruzeiro pode ser o próximo destino do jogador. Ele que tem bastante identificação lá no Cruzeiro, né? Foi campeão brasileiro por lá. E o André Hernan também complementou lá no Twitter dele, dizendo o seguinte: Ronaldo Fenômeno e Paulo Pitombeira, empresário do Goulart, têm ótima relação e isso pode ajudar o negócio. O Goulart tem história no Cruzeiro e é muito identificado com o clube. Obviamente que o Ricardo Goulart teria que diminuir aí a pedida salarial. No Santos era em torno de 500 mil para cima, né, o salário do Ricardo Goulart. O Cruzeiro também está em cortes aí de gastos. Então, é isso. Pelo menos o Santos não terá que pagar nada a Ricardo Goulart, pelo menos o bom senso prevaleceu nessa situação. E agora a pergunta que não quer calar, não só em relação à saída do Goulart, mas a saída do Kaique, do Robson Reis, do Velasquez, as possíveis saídas ainda que podem acontecer, né, do Maranhão, Johan Júlio, entre outros atletas que estão comentando. Será que o Santos vem com um pacotão de contratação no meio do ano? Ou será que o elenco vai ficar enxuto? Quem será que vai assumir a camisa 10 do Santos? Tá vaga agora, hein? Tá vaga. Então, quero saber a opinião aqui de vocês, se o Santos tem agora que se reforçar ainda mais, né? Porque o Santos, se não saísse esses jogadores que eu citei, já teria que se reforçar. Numericamente falando, o Santos fica com um elenco menor. Não estou nem entrando no mérito de qualidade técnica. Estou falando da parte numérica. Então, será que o Santos vai mais pressionado aí para contratar jogadores? Vamos ver, vamos ver. E Ricardo Goulart é aquilo, né? A gente não sabe ainda qual que era a posição dele. Até hoje a gente não sabe. Saiu do Santos, eu não sei qual que é a posição dele. Se é atacante, se é falso 9, segundo atacante, meio campista. Não faço a menor ideia. Infelizmente, Ricardo Goulart veio com uma expectativa que não foi correspondida, mas boa sorte para o jogador aí no seu novo desafio. É isso, não se esquece de deixar o seu like aqui no canal e se inscreve. Confirma aqui se você está inscrito no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque ó, o Santos está que tá, hein? É notícia atrás de notícia, então se inscreve para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Grande beijo para vocês e